Boa noite, está no ar mais um Direito da Gente, ao vivo dos estúdios da TV Campos de Minas. Eu sou Leidiane Gouveia e no programa de hoje nós vamos falar sobre um tema polêmico, que é a licitação que ocorreu aqui em São João del Rei para a aquisição de um carro, para o prefeito. E para isso nós trouxemos como nosso convidado o doutor Abderrazak Mustafa, que é advogado aqui na comarca de São João del Rei. Boa noite, doutor Abderrazak. Boa noite, Leidiane. Boa noite, amigos da TV Campos de Minas. É um prazer estar aqui mais uma vez. Bom, nós é que agradecemos a sua presença aqui para estar esclarecendo todas as questões envolvendo essa compra. Então, hoje no programa nós iremos analisar os aspectos legais e morais desse edital de licitação. E você, telespectador, pode participar enviando sua pergunta para nós. O nosso telefone é 3372-3720 e temos também o celular que recebe SMS, que é o 9972-1640. Doutora Abderrazak, eu acho que antes de entrarmos realmente na questão da análise do edital, seria interessante definirmos para o telespectador alguns termos técnicos para que ele entenda do que a gente está falando, né? Queria começar falando que você explicasse para o telespectador o que é uma licitação. Tá ok, Leidiane. A gente, para falar de licitação, a gente tem que entender um pouco mais de administração pública. Vamos imaginar, Leidiane, de uma forma que o telespectador possa entender. Nós, enquanto cidadãos comuns, nós podemos fazer tudo aquilo que nós quisermos, desde que nossos atos não venham a se encontrar com a lei. Para o administrador público é justamente o contrário. Ele só pode fazer aquilo que a lei permitir. Vamos imaginar que a vida fosse uma grande festa, e acaba sendo, e a sociedade fosse o anfitrião dessa festa e te convidasse, você, cidadão, e o administrador público para participar. O convite do cidadão seria mais ou menos assim, Leidiane, olha, você vá a hora que você quiser, com a roupa que você quiser, se sente à mesa que você quiser, coma o que você quiser e vai embora a hora que quiser. Para o administrador público, essa mesma vida, como anfitriã, vai falar o contrário. Vai falar, olha, você vai na minha festa, mas você vai com traje a rigor, você vai se sentar na mesa 8, você só vai poder comer o que tiver no cardápio B e vai ter que ir embora às 10 horas em ponto. Ou seja, para a mesma festa, para o mesmo convívio social, o administrador não pode fugir à lei. E o cidadão faz o que bem entender. Assim também é para a licitação. Licitação é a maneira com a qual o legislador achou para que o administrador público, quando precisar comprar qualquer coisa, precisar locar um imóvel ou precisar contratar um serviço, ele não pode simplesmente fazer com quem ele quiser, diferente de nós cidadãos. Ele tem que obedecer a alguns ditames da lei. E essa lei é justamente a Lei 866 de 93, que é a lei das licitações. Ela tem uma série de regras para que a administração pública só possa contratar ou comprar para aquela pessoa que estiver completamente legal, esteja ciente dos seus direitos e deveres e que principalmente possa oferecer o melhor preço pelo melhor produto ou melhor serviço. É mais ou menos por aí. Ou seja, para que o administrador não lese a sociedade, aquele que vai ser contratado, ele tem que competir com toda a sociedade. Então, não importa se o administrador goste de A, B ou C. Ele vai contratar com aquele que ganhar um procedimento processual administrativo, ou seja, um procedimento de licitação. Bom, além disso, doutor, a Constituição Federal, ela prevê que a administração pública ela deve obedecer a alguns princípios. Eu queria que você explicasse para nós primeiro o que é princípio, para o telespectador entender, e explicasse os princípios da moralidade administrativa, impessoalidade e isonomia, que são princípios que estão no artigo 37 da Constituição. Sim, esses princípios são justamente os princípios ligados à licitação. Faltando aí o da competitividade, mas que acaba, o telespectador vai entender direitinho. Quando o administrador público vai contratar alguém, obedecendo uma regra de licitação, ele obedece a princípios que norteiam a conduta do administrador.
Entre eles, o princípio da moralidade, como você bem citou. Esse princípio é praticamente o que quer dizer mesmo a palavra. Moralidade, ou seja, seguir a moral. Não ser desonesto. Seguir os princípios da probidade, os princípios da honestidade. Então, esse é o princípio, talvez, junto com o da legalidade, que também é fácil, né? O princípio da lei. Aquilo que a lei manda, faça-se. E aquilo que a moral manda, faça-se também. Claro. O princípio da isonomia é o princípio que fala que todos os procedimentos, pessoas, têm que ser tratados de forma igual. Tá? Justamente para poder aí a gente poder cair bem no princípio da competitividade. Ou seja, se eu quero contratar, eu preciso de quem venha concorrer. Para tal, eu tenho que tratar os concorrentes de forma isonômica, ou seja, de forma igual. E por último, o princípio da impessoalidade é aquele princípio que diz que os concorrentes, o administrador público, não pode ver cara. Não existe amigo de A, amigo de B ou amigo de C. A administração pública ela é impessoal. Não importa a pessoa que está concorrendo. O que importa é se essa pessoa pode concorrer. Ou seja, eu não posso querer que ganhe um amigo meu, ou eu não posso querer que não ganhe um desafeto meu. Por causa do princípio da impessoalidade ao qual o administrador está ligado para que não haja favorecimento a nenhuma das partes. Esses princípios, junto com o da legalidade, obviamente, são muito importantes. E aí, numa licitação, num processo para contratar ou comprar alguma coisa, vamos dizer que esses princípios constitucionais, de forma abstrata, eles regem essa relação. Doutor, e o que é um edital de licitação? É justamente como a licitação é um processo que a gente fala muito, que chama muito de certame, é um certame administrativo, ou seja, um processo administrativo, ele precisa de um norte. Esse norte é o edital. O edital é o instrumento convocatório. É o instrumento pelo qual eu, administrador público, vou dizer para a sociedade o seguinte: olha, eu quero contratar alguém. Olha, eu quero comprar um carro. Olha, eu quero fazer uma obra de engenharia. Então, ali, nesse edital, que é o iniciozinho do procedimento, eu coloco todas as regras que os concorrentes deverão seguir, sob pena de se desviarem uma única vírgula, eles estarão desclassificados. É mais ou menos, vamos dizer que o edital convocatório, que o edital é a parte mais importante da licitação. É nele que eu vou saber se eu tenho condições ou não de concorrer para aquilo que a administração pública está precisando. Tá. É nesse mesmo edital onde está descrito bem o valor que vai ser licitado, a justificativa, né, para o porquê que a administração precisa comprar aquele bem ou contratar aquele serviço, não é isso mesmo? É isso mesmo. No edital eu preciso deixar claro o interesse público, né? Vamos dizer que a administração pública ela não pode fugir a dois interesses mors, que são o interesse primário e o secundário. O primário é o interesse da sociedade. Ou seja, se eu quero adquirir um carro para a prefeitura, é porque esse carro é importante para a sociedade. E depois desse princípio primário, existe o princípio secundário, que é o princípio do atendimento à própria administração. Olha, se o meu carro não vai atender a sociedade, pelo menos que ele atenda à própria administração pública, que tem como finalidade agir em nome da sociedade, procurando sempre o bem comum. Vamos dizer que é por isso que o edital é tão importante, claramente, porque ele precisa deixar claras as justificativas necessárias para dar um esclarecimento, Leidiane, à sociedade, né? O princípio da transparência. Os atos do administrador público, eles têm que estar aptos à fiscalização. Não é só fiscalização de vereador, de juiz, de promotor, de advogados, não. É a fiscalização do povo. Doutor, e um edital, quando ele descreve muitas características de um bem, ele não acaba individualizando esse bem para privilegiar uma marca específica, ou um fornecedor específico, ou um serviço específico? Olha, é um ponto bastante importante que você está tocando, porque a lei de licitação, ela vem justamente tentar coibir esse tipo de procedimento. Eu não posso colocar no meu edital algo que acabe direcionando o produto ou o prestador de serviço que eu quero contratar de forma com que aquela marca que eu queira é a marca que deve ganhar, porque isso a lei veda. A lei não importa. Se eu quero adquirir um carro,
Não me importa se esse carro vai ser da Ford, se ele vai ser da Chevrolet, se ele vai ser da BMW, não me importa. Me importa que eu tenha um carro que eu possa andar. E para tal, eu não posso individualizar a marca, sob pena de, se assim não fazer, eu estar ferindo o princípio da impessoalidade. Ah, eu gosto de BMW, eu quero que as BMWs ganhem todos os procedimentos licitatórios. Algo vai estar errado, né? Então, o instrumento convocatório, de fato, ele não pode estar descrevendo um bem de modo que somente aquele bem, aquela marca tenha essas características. Ah, muito bem. No próximo bloco, nós vamos continuar falando sobre isso e vamos entrar realmente no tema que é o edital da compra do veículo. E você aí de casa pode participar enviando a sua pergunta para nós. O nosso telefone é 3372-3720 e temos também o celular que recebe SMS, que é o 9972-1640. Ligue para nós, participe, envie sua pergunta, nós voltamos já.